Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora de uma matéria que está quente, hein? Saiu agora a informação no Oeste que a decisão de Alexandre de Moraes não repercutiu bem nos bastidores do STF. É lógico que não, é o que eu falei para vocês. Os outros ministros estão todos com medo, ninguém quer embarcar na Magnitsky junto. Todo mundo viu que foi uma sacanagem do Alexandre de Moraes jogar todo mundo para ter que decidir nesse caso, né? Ou seja, é aquilo que eu falei no outro vídeo. Tudo bem que ele não vai referendar essa decisão na primeira turma, mas a defesa do Bolsonaro vai recorrer, isso vai ter que ser julgado na primeira turma, isso vai forçar os ministros a escolherem um lado. E por mais que o pessoal não queira sacanear o Alexandre de Moraes, chegou um momento que ficou insustentável esse negócio. O que os ministros queriam é que Alexandre de Moraes esperasse a coisa esfriar. E ele não fez isso. Então tem críticas ao Alexandre de Moraes lá no STF. O STF está rachado nessa questão da prisão do Bolsonaro. Eu já podia ter dito isso pelo fato do Alexandre de Moraes não ter referendado a decisão na primeira turma. Para pensar. Ele sempre fez isso, sempre referendou na primeira turma, porque era uma maneira dele dizer que, tá vendo? Eu não estou tomando decisões sozinho de forma absurda. Estou sendo referendado pelos meus pares aqui, todo mundo está me acompanhando e coisa e tal. Dessa vez ele não passou nem pela PGR e nem pela primeira turma. Só há uma explicação para ele ter feito isso. Para ele não ter feito isso, para ele não ter passado por essas pessoas. É porque ele sabia que essas pessoas não iriam querer referendar ele dessa vez. Aí ele ficou sozinho nessa, ele já fez a coisa sozinho, né? Inevitavelmente, porém, essas pessoas vão ser obrigadas a se posicionar em algum momento, e isso deixou todo mundo constrangido, né? Olha só, ministros do STF discordam da prisão de Bolsonaro. Essa notícia foi sugerida por estado de exceção, Peter quer ser preso para ficar famoso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, ministros do STF discordam da prisão de Bolsonaro. Então a gente já sabia, por inferência disso, como eu falei, o fato do Alexandre de Moraes não ter passado isso pela primeira turma nem pela PGR, significa que ele sabia que ele não teria apoio. Se ele tivesse apoio nessa primeira turma, ele teria passado, porque isso melhoraria a posição política dele nessa decisão, né? Aí, ó. Aqui agora, porém, a gente tem a apuração feita pelo pessoal do Oeste que vários ministros do STF não gostaram do que aconteceu. A Oeste apurou que ministros discordaram do ato. Não fala quantos ministros discordaram do ato, nem que ministros seriam esses, mas em caráter reservado, o integrante da corte classificou a decisão como precipitada. Outro membro do tribunal disse que seria o mais sensato esperar o desfecho do julgamento da ação penal que trata da suposta tentativa de golpe de Estado. É aquilo que eu falei para vocês. Essa é a visão de todo mundo. O Alexandre de Moraes queria terminar o processo, condenar Bolsonaro e só então pedir a prisão dele lá no final das contas, que ele estaria o mais embasado possível. Teria sido votado na primeira turma, teria sido votado em grau de recurso no plenário, e aí pronto, ninguém poderia dizer que não foi condenado, estava o nome de todo mundo nessa história junto. Por que ele quis adiantar, e ainda adiantar com base numa coisa que não tem lógica nenhuma? Ah, porque o Eduardo Bolsonaro ligou para ele. Aliás, foram 3 ligações, né? Foi do Carlos Bolsonaro, desculpa, do Flávio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, da Michele Bolsonaro e teve do Nicolas. 4 ligações para o Bolsonaro durante as manifestações, né? Por que ele queria fazer esse tipo de coisa, né? Por que ele quis usar isso? Porque não tem lógica nenhuma, né? Pô, eu falei que ele não podia fazer material pré-fabricado para fazer no Twitter e não sei o que lá. E desde quando isso é crime? Desde quando isso atrapalha a investigação? Isso não obstrui a investigação. Uma mensagem colocada no Twitter não obstrui nenhuma investigação em lugar nenhum, né? Então fica patente que ele prendeu o Bolsonaro e prendeu por um motivo absolutamente fútil, absolutamente sem nenhuma razão de ser. É que isso mostra que ele só fez isso por um motivo. Ele não tinha outra alternativa, né? Ele viu que não ia chegar no final do processo. No momento que já tinha rachado o STF, e o pessoal já viu que rachou o STF, ele não vai conseguir chegar no final do processo, porque ou na primeira turma ele não conseguiria condenar Bolsonaro, ou quando fosse para plenário ele não conseguiria condenar em grau de recurso, e aí, meu amigo, seria o pior possível para ele ia acabar com a mão abanando, depois desse esforço todo, dessa atividade criativa toda de inventar aquele relatório da PF, ele ia acabar de mãos abanando sem poder ter feito nada com o Bolsonaro. Por isso que ele quis prender o Bolsonaro agora, porque ele sabe que não vai ter alternativa aqui. De acordo com mais um juiz, então pelo menos eles falaram com 3 juízes aqui, o ato de Moraes
acirra os ânimos da política, sobretudo depois das sanções dos Estados Unidos. Embora publicamente a corte tenha adotado um discurso de altivez perante os Estados Unidos, nos bastidores, ministros manifestam receio com relação ao patrimônio no exterior e também a respeito de seus familiares, que podem ser alvos de punição. É aquilo que eu falei para vocês. Já há algum tempo, o pessoal já percebeu que o Alexandre de Moraes está num beco sem saída. Ele não tem saída, ele não tem para onde ir. Por mais que o pessoal fique falando, não, batendo no peito, soberania, soberania, não sei o que lá, não, que o STF não vai se curvar e não sei o que lá, e coisa e tal, e soberania aqui, soberania ali, soberania acolá. No final das contas, eles sabem que não tem saída isso, né? Os empresários brasileiros devem estar pressionando pra caramba o pessoal lá, os familiares devem estar pressionando o pessoal, eles sabem que não tem outra alternativa nesse caso, vão ter que ceder em algum momento, mas esperavam que pelo menos o Alexandre de Moraes esperasse as coisas acalmarem, né, para ter uma posição. Eles vão decidir alguma coisa, vão chegar a alguma conclusão lá dentro. Estão havendo negociações, a gente já falou, entre o pessoal do STF e o PL, estão negociando alguma saída para sair dessa enrascada. Só que o Alexandre de Moraes, ele já viu que ele vai ser queimado nessa história. Ele tá fudido, ele não sai mais da Magnitsky. Então ele tá querendo dar um jeito de jogar todo mundo junto dentro com ele, né? Vocês filhos da puta, vocês me botaram nesse troço aqui, agora que deu merda. Antes, porque isso é verdade, tá? Antes estava todo mundo satisfeito com o Alexandre de Moraes. Xandão, vai lá, salva a democracia, Xandão. Né? Aquele papo todo de, entre aspas, salvador da, entre aspas, democracia ali, coisa e tal. Todo mundo queria que ele prendesse o Bolsonaro. Só que eles queriam isso quando eles achavam que não ia dar merda, quando eles achavam que ia ficar tudo entre eles ali mesmo e não ia acontecer nada de mal. Agora que deu merda, né? Deu merda, né? Aí não tem mais. Aí a coisa mudou de figura. Aí todo mundo medrou nessa história e deixaram o Alexandre de Moraes sozinho nisso. Essa prisão do Bolsonaro foi o Alexandre de Moraes trazendo todo mundo junto. Vem cá, não vai todo mundo para Magnitsky junto comigo. Não vou sozinho nessa merda, não, né? Mas agora ainda tem a possibilidade do pessoal simplesmente não aceitar essa prisão, ou seja, em grau de recurso, a primeira turma negar essa cautelar de prisão do Bolsonaro. Certamente a defesa do Bolsonaro vai sugerir isso e pode ser que esse racha seja significativo, né? Olha o que disse o pessoal pro G1. É basicamente a mesma coisa aqui, ó. Após prisão domiciliar de Bolsonaro, ministros do STF esperam muita tensão até novembro de 2023, né? A avaliação é que Alexandre de Moraes ficou sem alternativas depois da provocação de Bolsonaro. Que provocação de Bolsonaro? A provocação de Bolsonaro é o quê? O povo na rua, né? A provocação do povo brasileiro. A verdade é que esse pessoal estava achando que essa coisa de soberania, soberania, não sei o que lá, que ia pegar, então não ia ter gente domingo nas manifestações. Eles achavam isso. Eu falo para vocês, tem muita gente dizendo que os governadores não foram nas manifestações porque tinham medo, né? Porque foram ameaçados. Tem gente dizendo que o Kassab proibiu os governadores de ir, não sei o que lá. E eu achei que foi bola fora dos governadores mesmo, tá? Não foi nem o Zema, não foi o Caiado, não foi o Tarcísio, né? Nenhum deles foi nas manifestações de domingo, né? Por quê? Porque, segundo estavam dizendo, o Kassab proibiu eles todos de ir, diz que não ia ter apoio do PSD se fossem, coisa e tal. Era o que estavam dizendo. Eu não acho que foi por isso. Eu acho que foi porque tentaram passar para os governadores a ideia de que vão ser manifestações pequenas, não vai ninguém. E aí, ou seja, vai isolar Bolsonaro, vai ficar feio. Se você chegar ali, você vai ficar isolado junto com o Bolsonaro, sem mais ninguém, sem apoio nenhum. Só que o que aconteceu? As manifestações foram grandes. Encheu a Paulista, encheu em Copacabana, encheu num monte de lugar. Esse pessoal ficou apavorado, né? E aí os governadores já vão, dessa vez agora, eles todos defenderam o Bolsonaro e coisa e tal. Ou seja, não foi provocação ao Bolsonaro. O que foi a constatação pelo Alexandre de Moraes que o Bolsonaro ainda tem apoio. Se o Bolsonaro estivesse isolado realmente, e aí ele poderia convencer os ministros do STF a ir até o final com ele nesse processo do golpe, né, do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, e daí ele condenaria o Bolsonaro só então. Como ele viu que tem apoio popular, que os governadores já ficaram do lado do Bolsonaro de novo, já voltou todo mundo do lado do Bolsonaro de novo, ele agora ficou sem saída. Ele não vai conseguir mais condenar o Bolsonaro, ele sabe disso. Por isso a prisão temporária, né? Aí aqui, esperam muita atenção até novembro de 2026, segundo estão dizendo aqui, né? Não porque querem amassar o STF e jogá-lo num canto do ringue, diz um ministro acrescentando que isso não será admitido. Esse ministro aqui certamente ou é o próprio Alexandre de Moraes ou é o Gilmar Mendes. São os dois que estão abertamente defendendo o Alexandre de Moraes, só esses dois.
Você pode falar, não, mas que o Dino defendeu também. Aqui, ó, tem uma história aqui, ó, o pessoal aqui da Poder 360 fala aqui, ó, 7 de 11 ministros do STF se manifestaram pró-Moraes e contra Magnitsky, né? Então, o Fux não falou nada, o Toffoli não falou nada, o André Mendonça e o Cássio Nunes. Esses 4 ficaram quietos, né? Os outros 7 falaram alguma coisa aqui sobre Alexandre de Moraes, mas é preciso fazer uma distinção aqui, porque como eu disse para vocês, vários desses aqui falaram, mas não falaram com entusiasmo, aquele negócio ali. Quem falou com entusiasmo mesmo foi o Gilmar Mendes, e ponto final. O Barroso falou, mas com maior cuidado, pisando em ovos, não sei o que lá. A Carmen Lúcia falou no dia seguinte, porque o Moraes cobrou ela, e não sei o que lá, e falou um negócio meio dúbio. Os outros todos falaram, mas falaram coisas, né, não falaram de forma convincente. Então quem está desse lado de cá mesmo é o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes. O resto todo tá, tem esses 4 contra e o resto está no meio do caminho. Daí que você tem essa visão de que, aqui, ó, segundo o Brasil 247, ministros do STF defendem decisão de Moraes de prender Bolsonaro e falam em tensão e pancadaria até o final de 2026. Né? Então você tem 2 grupos aqui, ó. Tem o grupo que não gostou e tem o grupo que gostou. A dúvida é qual é o tamanho de cada um desses grupos. Não dá para saber, como eu falei para vocês. A minha visão é que dá 2-9 para o Bolsonaro, a favor do Bolsonaro e contra o Alexandre de Moraes. Mas a gente só vai saber quando realmente votarem alguma coisa, né? Por enquanto tá tudo quieto nisso daqui. O fato é que a unanimidade, que até então vinha sendo a marca desse negócio, que o Xandão sempre podia dizer que, olha só, não, eu tô fazendo isso tudo aqui, mas o STF tá comigo. Tá todo mundo me acompanhando, tá todo mundo junto, né? Ele podia falar isso até bem pouco tempo atrás, agora já não pode falar mais. Agora claramente está rachado. Você pode ter dúvida sobre onde é que é o rachamento, quem está de um lado, quem está do outro. Mas que está rachado, está rachado. E isso é o pior dos mundos para o Alexandre de Moraes, porque ele sabe que agora ele ficou sozinho no final das contas, né? Ah, mas o Gilmar Mendes vai votar com ele. Pois é, só que o Gilmar Mendes não está na primeira turma, e mesmo o Gilmar Mendes votando, se for só o Gilmar Mendes, ou se incluir no máximo o Barroso junto também ali, primeiro que vai estar se colocando na Lei Magnitsky, e segundo que não vai conseguir mudar o resultado final. Eu tô achando que deu ruim pro Alexandre de Moraes. É o que eu falo pra você. Essa prisão do Bolsonaro, na verdade, pode ser a indicação que o Xandão desistiu. Ele sabe que não vai conseguir condenar o Bolsonaro pelo golpe, então, pelo menos, ele botou o Bolsonaro em prisão agora para poder depois dizer, na eleição do ano que vem, que, olha só, tá vendo? É ex-presidiário também. Ele não vai conseguir nada mais do que isso. Aliás, é uma crítica que muita gente está fazendo, tá? O pessoal da esquerda ficou meio desesperado com isso. Eu vou fazer um outro vídeo, aliás, 2 outros vídeos sobre essa consequência. Cara, tem muito vídeo para eu fazer hoje, cara. Eu tô fudido, cara. Não sei o que eu vou fazer hoje. Tem 2 outros vídeos para eu fazer. Um é sobre o pessoal da OAB, o ex-presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, que ficou... Cara, tá descontrolado, bicho. Ele tá descontrolado por quê? Porque ele tá tendo a mesma leitura que eu. Essa prisão do Bolsonaro, na verdade, o Alexandre de Moraes decretou a derrota. Ele perdeu, ele sabe que perdeu. Ele sabe que não vai conseguir condenar o Bolsonaro lá na frente, então foi pro plano B, que seria essa prisão domiciliar agora, né? E a outra coisa é o próprio governo preocupado com as negociações com o Trump. O governo ainda está tentando negociar tarifas e coisa e tal, e agora com essa prisão do Bolsonaro, o pessoal está morrendo de medo de não conseguir nada e até piorar a situação que tem hoje em relação às tarifas aqui no Brasil. Pode ser muito pior, né? Eu já fiz um vídeo mais cedo falando que até questão de cancelar os vistos de todos os brasileiros está na mesa lá do Trump, com uma possibilidade de repercussão, dependendo de para que lado vá o governo brasileiro e o STF. É o que eu falo para vocês. É muito importante o Congresso e o governo isolarem o Alexandre de Moraes e o resto do STF isolarem o Alexandre de Moraes para salvar o resto, porque a essa altura o Alexandre de Moraes não tem mais chance, meu amigo. Já acabou, já deu ruim a situação dele. A chance que tem agora é o STF se salvar sem o Alexandre de Moraes. É isso ou então Venezuela. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.